Galera, o passado voltou para assombrar o Denji. Quem diria que a decisão de salvar um gato lá no capítulo 102 iria trazer consequências pro Denji depois de 100 capítulos? E esse lance de nova escolha que o Denji terá que fazer não tá me soando nada bem. Provavelmente ele ficará diante de uma espécie de escolha de Sofia, em que ele terá que optar pela opção menos pior e terá que escolher com sabedoria. Ao que tudo indica, dessa vez o Demônio do Fogo não vai deixar barato pro Denji e vai cobrar com juros a decisão que ele tomou no passado. Bom, nós vamos conversar sobre tudo isso e muito mais ao longo desse vídeo, então fique comigo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 205 de Chainsaw Man. Se você puder me ajudar a continuar com o meu trabalho no canal, você pode se tornar membro por apenas R$ 2,99 por mês. E claro, eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos que já são membros do canal. Mas se você não puder, você já me ajuda se inscrevendo, comentando, deixando seu like nesse vídeo ou comprando os mangás do Chainsaw Man pelo meu link na Amazon. No final do capítulo passado, o Demônio do Fogo surgiu, dizendo que esteve dentro dele por todo esse tempo e perguntou ao Denji se por acaso ele se lembrava do rosto dele. E esse capítulo começa com o Denji se aproximando da cabeça decepada, caída no chão. Galera, talvez o Demônio do Fogo seja uma mulher, porque parece ter uma cintura fina, o contorno no peito lembra o formato de seios e também as chamas aparentam ser o seu cabelo. Mas como isso ainda é inconclusivo, por enquanto eu vou continuar me referindo a esse demônio como ele e mais pra frente eu altero o pronome se for necessário. Enfim, Denji não reconheceu a cabeça decepada no chão e perguntou ao Demônio do Fogo quem era aquele cara. Já que o Denji não conseguia se recordar do cara, o Fogo tentou ajudar o Denji a recuperar a sua memória, fazendo uma projeção de duas pessoas através do fogo e começou a contar uma historinha. Um ponto que me chamou a atenção é que a história do Demônio do Fogo, que ele vai contar a partir de agora, é meio parecida com a história do Denji com Potita. Afinal, ele encontrou o Potita machucado, começou a cuidar dele, eles criaram um laço, o Potita se tornou o coração do Denji e por aí vai. De forma semelhante, um belo dia, dois irmãos gêmeos muito bondosos encontraram o Demônio do Fogo bem ferido e resolveram ajudá-lo. Enquanto ele estava se recuperando, os gêmeos contavam histórias sobre o Chainsaw Man e nessas histórias eles exaltavam o Chainsaw Man, dizendo que demônios também podem se tornar símbolos de esperança desde que tenham senso de justiça no coração, como o Chainsaw Man. Os gêmeos queriam muito que o Demônio do Fogo se unisse a eles para que juntos eles passassem a fazer o que é certo. E aí, o Fogo resolveu seguir essa filosofia e começou a agir de acordo, fazendo contrato com aqueles que possuíam um grande senso de justiça. E talvez a Yuko esteja incluída nisso. Com isso, essas pessoas ganharam a capacidade de se moldarem na forma de justiça que desejavam. O detalhe dessa fala é que o Fogo parece estar fazendo isso há algum tempo e não apenas agora que teve essa grande eclosão de fakes do Chainsaw Man que surgiram a partir dos contratos intermediados pela igreja. Enfim, o Fogo disse se lembrar de quando os gêmeos salvaram uma pessoa usando seus poderes pela primeira vez e de como eles ficaram orgulhosos quando fizeram isso. Mas aí, eis que um certo dia, o Chainsaw Man apareceu e durante a sua luta contra o demônio da barata, o irmão gêmeo mais novo foi capturado pelo capeta. Eu vou fazer um comentário que é bastante óbvio, mas na época que eu falava de Tokyo Revengers, eu fui muito questionada quando eu dizia que, mesmo sendo gêmeos, o Smiley era mais velho que o Angry. Mas enfim, ainda que os irmãos sejam gêmeos, sempre tem um que é o mais velho porque, pasmem, os bebês não nascem ao mesmo tempo. Inclusive, os meus irmãos mais novos são gêmeos e o meu irmão é 4 minutos mais velho do que a minha irmã. Enfim, eu sei que isso é uma minoria, mas sério, gente, não façam mais esse tipo de comentário. Sério mesmo. Mas voltando. O irmão gêmeo mais novo foi capturado pelo demônio da barata e o que aconteceu foi que o Chainsaw Man escolheu salvar um gato, deixando o gêmeo mais novo morrer. Ao contar essa história, o Demônio do Fogo quis saber se agora o Denji se lembrava do rosto dele, ou se, ao menos, o Denji chegou a olhar pra ele. O propósito de contar tudo isso era chegar nessa parte da história. Basicamente, os irmãos idolatravam Chainsaw Man, mas foram
traídos por ele. No momento em que o irmão mais novo precisou do Chainsaw Man, que ele tanto admirava, o seu ídolo virou as costas pra ele e acabou optando por salvar um gato. E a cereja do bolo é que o Denji sequer se lembrava do rosto do homem que viveu pra se vingar dele. Bom, por ter convivido com dois humanos e aparentar ter criado algum laço com eles, talvez o fogo seja um demônio diferenciado, no sentido de que pode ser que ele não odeie tanto assim os humanos, ou quem sabe até pode ter algum apreço mínimo que seja pela humanidade. Mas não vamos nos precipitar, até porque tá muito cedo para tirarmos conclusões sobre as intenções do demônio do fogo. Ainda mais quando ele pode ser um Pokémon da morte ou apenas um aliado do Balen e da morte, o que já é motivo suficiente pra gente ligar o sinal de alerta com esse capeta. E tendo isso em mente, eu me pergunto se isso tudo que o Demônio do Fogo contou é real, ou parcialmente real, ou se é historinha pra boi dormir. Como demônios são meio mentirosos e manipuladores, eu sempre fico com o pé atrás. Mas até que se prove o contrário, eu vou acreditar nessa história. Aliás, talvez alguns pontos da história tenham ficado meio confusos. Então, a gente tem que voltar a alguns capítulos pra entender isso melhor. Depois que o Denji matou o Chainsaw Man fake, cortando sua cabeça e o partindo ao meio, o Demônio do Fogo surgiu, dizendo que esteve dentro dele por todo esse tempo e perguntou ao Denji se por acaso ele se lembrava do rosto dele. Ou seja, pelo que eu entendi, o irmão gêmeo mais velho era o Chainsaw Man fake, sendo que o Demônio do Fogo estava dentro dele. E como o gêmeo mais novo deixou de ser salvo pelo Denji quando ele escolheu salvar um gato e acabou morrendo, o gêmeo mais velho vem buscando vingança contra o Denji desde então. E reparem que nesse painel em que o gêmeo mais novo aparece morto, o carro atrás dele tá pegando fogo. Ou seja, pelo visto, o Demônio do Fogo estava presente e viu quando o Denji escolheu salvar o gato. Agora, se o cara queria vingança o tempo todo, por que ele só foi atrás do Denji depois que ele virou um Pokémon da morte? Essa parte eu confesso que eu não entendi. Pode ser que antes ele estava tentando ser um Chainsaw Man independente e talvez estivesse tentando provar que era melhor e com mais senso de justiça do que o Chainsaw Man original. Então será que o fake inicialmente não queria matar o Denji, mas sim torná-lo um herói melhor ao fazê-lo encarar os seus erros? Tanto é que quando eles se encontraram, o fake perguntou se o Denji estava ciente dos erros que cometeu. Agora a gente consegue entender a que erro o fake estava se referindo. Enfim, esse capítulo nos faz entrar numa discussão que é bem delicada. A vida de uns é mais valiosa do que a de outros? Ou todas as vidas têm um peso igual? O Denji tá errado em ter salvado um gato em vez de um ser humano? Isso vai da moral de cada um. Mas, pensando sob o ponto de vista do Denji, ele é um cara cuja família mais recente era composta pelo Demônio do Controle, Miauzinho e, sei lá, uns 6, 7, 8 cachorros. No momento que o Demônio da Barata obrigou o Denji a escolher salvar um estudante, que era o gêmeo mais novo e tinha toda uma vida pela frente, e 5 idosos dentro de um carro, mas o Denji deixou todos eles morrerem para matar o Demônio da Barata e salvar um gato que estava caindo do topo de um prédio, ele quis mostrar que existia uma terceira opção. Até porque o Miauzinho, um gato, fazia parte da sua família, assim como o Aki, um humano, a Power, uma infernal, a Nayuta, um demônio, além dos cachorros. Todos esses seres distintos também eram a sua família. Então, se vidas humanas e vidas animais têm o mesmo peso pro Denji, é compreensível que ele tenha escolhido salvar um gato. E galera, cada escolha é uma renúncia. A gente tem conversado sobre isso nos últimos capítulos. O Denji tá dando o seu melhor, mas ele é incapaz de salvar todo mundo, ainda que ele queira fazer isso. Então, constantemente, ele vai se deparar com algum dilema moral, como acabou de acontecer na luta contra o Chainsaw Man fake, em que ele conseguiu salvar uns 6 humanos, mas em contrapartida, 2 pessoas acabaram morrendo. Como eu disse, cada escolha uma renúncia, e feita a escolha, é necessário encarar as consequências. Se o Denji tá certo ou errado, isso vai de cada um. Mas fato é que agora ele terá que encarar as consequências da sua escolha. E sem querer, ele acabou comprando briga com um demônio primordial, porque os 2 humanos que cuidaram do fogo foram mortos direta ou indiretamente pelo Denji. E eu acho que o fogo não vai deixar isso barato. Enfim,
como o Denji não se lembrava do rosto dos gêmeos, pro Demônio do Fogo não tinha muito que pudesse ser feito. Até porque o Chainsaw Man era um demônio no final das contas. Denji quis saber se o fogo só apareceu pra fazê-lo pedir desculpas, mas ele disse que não. Só que o fogo avisou que o Denji, mais uma vez, terá que escolher entre duas opções. E me parece que o Demônio do Fogo quer fazer o Denji refletir se ele tá certo em pensar que vidas humanas e vidas animais, ou vidas em geral, têm o mesmo peso. Na real, o fogo deixou implícito que a escolha certa era salvar um humano em vez de um gato, quando aconselhou o Denji a não escolher a opção errada dessa vez. Aliás, indo além, não só o Demônio do Fogo deixou subentendido que o Denji tomou a decisão errada no passado, como também ele se revelou com o objetivo de confrontar o Denji por ter deixado alguém que o idolatrava morrer para salvar um gato. De qualquer forma, me parece que a intenção do fogo é alugar um triplex na cabeça do Denji para fazê-lo se questionar se ele é realmente um herói da justiça ou um demônio. E pode ser que isso realmente leve o Denji à reflexão, já que por ter uma carência emocional muito grande, ele preza muito por ser amado pelas pessoas. Se antes ele já hesitava em tomar decisões que envolviam machucar as pessoas, talvez ele passe a hesitar ainda mais a partir de agora. Talvez, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E nessa hora em que o Demônio do Fogo disse que o Denji teria que escolher entre duas opções, eu pensei logo na Nayuta. Considerando que a cabeça da Nayuta foi entregue numa bandeja pelo Balen, em tese ela tá morta, né? Mas considerando as habilidades do Demônio da Morte, pode ser que a gente tenha alguma surpresa por aí e a Nayuta volte sendo um Pokémon da Morte. Ou talvez o plot twist seja que ela ainda tá viva. Até porque, quando o Demônio do Fogo falou que o Denji terá que escolher, eu já pensei logo, pronto, agora o Denji vai ter que escolher entre a Asa ou a Nayuta, ou então entre Asa e Yoru. Mas ainda não ficou claro entre quem ele vai ter que escolher e se essa escolha já vai ser agora, no presente, ou no futuro mais distante. Se for no presente, talvez o fogo esteja se referindo às pessoas que estão dentro do carro e do caminhão, já que um prédio foi arremessado contra um outro prédio e estava na iminência de despencar em cima dessas pessoas. Então, pode ser que a escolha seja entre essas pessoas que foram soterradas, mas o Denji nem as viu porque ele estava de costas, e a Yoru, e vocês já vão entender o porquê disso. Para começo de conversa, o Denji sequer entendeu o que o fogo quis dizer com opção errada, porque ele acredita que fez a opção certa de salvar o gato. Mas antes que eles pudessem continuar o bate-papo, Denji olhou para trás quando ouviu o estrondo de prédios colidindo e desabando, e nesse meio tempo, o Demônio do Fogo meteu o pé. E por que eu disse que uma dessas pessoas pode ser a Yoru? Além de ser alguém importante pro Denji e que poderia submetê-lo a uma escolha de Sofia, a Yoru tá tomando um pau do Demônio da Queda. Surpreendente, né? Só que não. De dentro dos escombros, surgiu a voz da Yoru chamando o Chainsaw Man. Mais uma vez, a arrogância levou a Yoru a acreditar que ela seria capaz de matar o Demônio da Queda. Foi o que eu disse, né, galera? Agora, a Yoru tá mais forte do que na época em que a queda surgiu pela primeira vez. Só que assim, a Yoru foi derrotada por um primordial, o Demônio da Velhice, né? Há pouquíssimos capítulos. E sabe-se lá por que diabos ela tava achando que derrotaria a queda com o seu nível de força atual. Eu acho que a Yoru esqueceu do pequeno detalhe que a aparição da queda por si só causou deslizamentos de terra e anomalias gravitacionais no mundo todo. Enfim, isso aí é resultado da autoconfiança em excesso e da arrogância da Yoru. Ainda assim, ela se recusava a aceitar que tinha perdido. Mas bem, havia uma alternativa e a Yoru perguntou se o Denji queria salvá-la. Inicialmente, o Denji ficou surpreso com o pedido, mas a Yoru perguntou novamente se ele queria salvá-la. Ele concordou e ela disse: então mostre que você consegue me salvar. Só que para fazer isso, o Denji vai ter que lidar com o Demônio da Queda que tá paradinha diante dele. Olha, boa sorte pro Denji. Será que vai rolar um novo embate entre o Chainsaw Man e o Demônio da Queda? Pior, será que vai rolar um novo ataque psicológico da Queda? Olha, eu não sei se eu acredito nesse pedido de ajuda da Yoru. Não sei se é porque isso me fez lembrar a máquina pedindo ajuda pro Chainsaw Man salvá-la e isso acabou me gerando uma sensação ruim. Até pode ser um pedido genuíno de ajuda. E como existe a ameaça da Yoru tentar transformar o Denji em arma a qualquer momento, eu já desconfio logo que isso pode ser uma cilada. Na semana que vem, teremos um novo capítulo e se você curtiu o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E se
puder, se torne um membro do canal, porque isso vai me ajudar bastante. E vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado assim que sair o próximo review. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Até breve!